A primeira pergunta foi: esses marxistas são motivados por amor ou por ódio? Bom, é amor ou ódio que produz 100 milhões de pessoas mortas? Palestra apresentada pelo Dr. Jordan Peterson. Vídeo original em inglês foi publicado no YouTube no dia 6 de julho de 2022. Detalhes e links estão na descrição. Enjoy! Então, Nietzsche falou no final do século XVIII que, depois que ele falou que Deus estava morto, mas eu suponho que isso também tem a ver com a teoria de que o sofrimento que eu delineei no começo, que está na base da civilização judaico-cristã, que Deus estava morto, que as pessoas mataram ele, que a gente nunca achou água suficiente para lavar o sangue. Estou parafraseando, mas a mensagem básica está correta. Ele também falou que haveriam duas consequências disso: niilismo, porque não existe significado transcendente, e um movimento para o totalitarismo, porque as pessoas não conseguem tolerar niilismo. Ele falou que a forma mais provável para totalitarismo seria comunismo, essencialmente. Ele não usou essas palavras, mas ele quis dizer isso. As palavras foram perto o suficiente disso. Ele falou socialismo, mas eu vou usar comunismo para distinguir socialismo democrático. Ele falou provavelmente dezenas de milhares de pessoas morreriam no século XX à medida que a gente faria esse experimento. Mas ele falou talvez seja positivo, porque a gente vai aprender alguma coisa disso. Complicado, cara. Quero dizer, inacreditável. Tipo, eu não sei como no mundo ele entendeu o que era acontecer, especialmente tão longe no futuro. Mas Dostoiévski fez a mesma coisa. Ele escreveu esse livro chamado Os Demônios, Os Possuídos. Você pode ler isso. É um livro bem legal. Precisa de 150 páginas para começar a ficar legal, mas é como tudo se encaixa depois disso. Então, ele segue. Então, é basicamente a profecia dele sobre... É um exame do tipo de pessoa que tinha que lidar com as consequências da morte de Deus. Na Rússia, quem iria liderar a Revolução Comunista? É essencialmente isso. É brilhante, é terrível. É uma grande introdução para a obra de Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag, que descreve o que aconteceu quando esse tipo de pessoa se apossou da Revolução. Então vamos ver o que aconteceu depois da Revolução. Então a gente vai dizer, bom, que tal a gente replicar esse experimento algumas vezes? Porque tu sabe como é que é, né? Você executa um experimento científico, você quer entender o que alguma coisa faz. Se você deixa ele se desenvolver, você não quer executar só uma vez, porque talvez teve alguma coisa específica dessas condições que fez ter o resultado que teve. Então você quer generalizar por várias circunstâncias. Então você pode falar, vamos pegar esse conjunto de ideias e vamos executar uma grande escala por um grande período de tempo, culturas excepcionalmente diversas e idiomas. Então, vamos fazer isso. Certo, então a gente pode primeiro começar com os soviéticos. Pessoas, até hoje, porque é como se fosse o aniversário de 100 anos da Revolução Russa, estão celebrando Lenin. Tipo, isso não é bom. É como celebrar Hitler. Certo? Eu tô muito sério sobre isso. Não é bom. E o fato que as pessoas se atrevem a pensar que isso é bom significa que tem alguma coisa errada com a forma como a gente olha para a história. Lenin foi um monstro. Se você quer saber sobre isso, você pode ler o que Solzhenitsyn escreveu, porque os apologéticos do comunismo falam, bom, Lenin era um cara legal, era motivado pelo amor da classe trabalhadora. Tipo, o capanga dele era Stalin. E se teu capanga é o Stalin, você não é um cara bom. E Lenin estava vivo durante o crescimento da coletivização. Se você ler o que ele escreveu, você vai achar que ele poderia aceitar realmente o número de pessoas morrer, contanto que as ideologias dele pudessem ser implantadas. Então não existe isso de celebrar Lenin. Não existe massa legal, jovens revolucionários marxistas, e ele é o nosso ídolo. Não existe nada disso. Não se você sabe de alguma coisa. Não se você é decente. Tem as mortes no Gulag, eu já falei sobre isso. Teve a fome na Ucrânia, 6 milhões morrendo ali. Então o surgimento do estado do Gulag, que no final das contas a Rússia, a União Soviética não conseguiria funcionar nos princípios
que eles tinham lançados como sagrados, simplesmente não funcionava. Tinha que escravizar todo mundo e fazer a economia funcionar como Estado escravagista, basicamente. E tentar não matar as pessoas nos gulags tão rápido que você não consegue sugar o trabalho produtivo deles. Tem a morte de dezenas de milhares de pessoas. A gente nem sabe. As estimativas vão de 15 a 60 milhões. E tipo, a gente não vai ser tão preciso nos números, porque depois dos primeiros 10 milhões, você meio que deixou claro o argumento. E o fato é que nós não sabemos se é entre 15 ou 60 é, na verdade, uma indicação do horror disso. Porque a nossa contagem é entre dezenas de milhares. Isso é somente no último século. E ainda tem a destruição na Hungria em 1956 e a invasão em 1968 da Tchecoslováquia. E ainda tinha todo esse negócio de holocausto termonuclear que estava acontecendo ao mesmo tempo. E o fato que em 1962 e 1984 a gente estava segundos de completa aniquilação durante a crise de mísseis cubanos. A chave estava no sistema de liberação dos mísseis intercontinentais. Então, Castro, como ele admitiu para Jimmy Carter, no caso de que alguns de vocês sejam fãs de Castro, que vocês não deveriam ser, ele estava perfeitamente bem de ter a Cuba aniquilada se significasse que os Estados Unidos seriam derrotados. Então, em 1984, aproximadamente, eu talvez tenha a data exata errada, os russos receberam uma indicação dos sistemas antimísseis que os americanos tinham lançado 5 mísseis termonucleares e um russo decidiu que talvez estivesse errado e se recusou a lançar a retaliação. Ele morreu há 2 semanas atrás. Então, sabe, isso foi bem perto. Então, esse foi o experimento número 1, digamos. Então, isso não foi bom. Vamos dizer assim. Não foi bom. Foi exatamente a antítese de bom. Foi precisamente a antítese de bom. Mas isso não foi tudo, eu quero dizer. Tem a República Popular da China. É um país diferente. É um país bem diferente. Tradição diferente. Idioma. Quantas pessoas morreram na China com mal? Quem sabe? Mesmo problema com a União Soviética, mas o Mao foi um monstro maior do que Stalin. E isso é impressionante, sabe? Porque tem Hitler, tem Stalin e tem Mao. E dos 3, Mao foi provavelmente o pior. Ele ainda é reverenciado na China. Talvez isso ajude a entender a proximidade com a Coreia do Norte, que ainda pode destruir todos nós. Um resquício daquele estado horrível. Talvez 100 milhões de pessoas morreram na China durante o grande passo à frente. É um passo à frente do inferno. Talvez não foi 100 milhões. Talvez tenha sido apenas 40 milhões. E como eu falei antes, quando você está contando em dezenas de milhões, o argumento já foi entendido. Então tem Camboja, nos campos de morte, Bulgária, Alemanha, Romênia, República das Pessoas da Coreia, isso é a Coreia do Norte, Vietnã, Etiópia, Hungria, etc, etc, etc. Nunca teve um Estado comunista de sucesso. Cuba talvez chegou perto, mas era radicalmente... Os soviéticos jogavam dinheiro lá na Cuba. Isso realmente nem conta. Bom, a primeira pergunta foi... Esses marxistas são motivados por amor ou por ódio? Bom... É amor ou ódio que produz 100 milhões de pessoas mortas? Isso é evidência suficiente ou não? Isso não é evidência suficiente. Se você pensa com você mesmo, bom, isso não é evidência suficiente. Nunca foi dado uma tentativa apropriada. Bom, o que seria uma tentativa apropriada? Eu sempre penso quando eu ouço alguém dizer isso. Eu sei o que você pensa. Você pensa na sua arrogância lunática. Que você entende as doutrinas marxistas melhor do que todo mundo jamais entendeu. Se fosse você implementando essas doutrinas, você tinha chegado na utopia. Isso é o que você quer dizer quando você fala isso? E... tipo, eles falam que tem um versículo no Novo Testamento, é o pecado contra o Espírito Santo. Se você cometer esse pecado e ninguém realmente sabe o que você não pode ser perdoado. E eu diria, bom,
Se você quer um candidato pro pecado contra o Espírito Santo no século XXI, essa frase, comunismo real nunca foi tentado de verdade, com a ideia por trás de que se você fosse a pessoa implementando, teria funcionado. Eu penso que isso é um bom candidato para algo que você nunca deveria ser perdoado. E esse foi o Dr. Jordan Peterson respondendo à pergunta se o comunismo/socialismo não é motivado pelo amor. A resposta dele é bem categórica. Após a explanação dele, eu fui compelido a concordar que, embora o capitalismo não seja o sistema mais perfeito que já existiu e que possui muitas distorções, ele, o capitalismo, ainda é o sistema socioeconômico menos ruim comparado com as outras alternativas. Mas eu realmente gostaria de saber a opinião de vocês. O Dr. Peterson fez um bom resumo do comunismo? Faltou algo de bom ou de ruim que ele não falou? Você concorda ou discorda com a análise dele das evidências? Deixe nos comentários que eu leio todos. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere curtir, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com outras pessoas. See you next time and take care.